Olá, muito obrigado pelo convite à Databox para estar presente no vosso evento. Nos próximos cerca de 30 minutos irei partilhar convosco algumas das previsões da IDC para os próximos tempos. Não sei antes também falar um pouco de onde é que viemos, um pouco os últimos anos nesta indústria dos IT, o que é que nos trouxe esses últimos anos. Naturalmente falar do tema do Covid, esta transição que estamos a fazer. Vou falar-vos daquilo que é o conceito de IDC de achatar a curva e, sobretudo, projetar. O que é que vem aí, o que é que a IDC, os analistas da IDC, pensam que vem aí no futuro próximo. Para tal, quando estive a preparar esta apresentação, lembrei-me de um vídeo que não é novo, mas que transmite um pouco o espírito daquilo que eu vou querer partilhar convosco nos próximos minutos. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Adoro este tema da relação das pessoas com a tecnologia. O meu passado, a minha experiência profissional tem sobretudo a ver com esta relação, com este falar com a tecnologia e falar com o negócio. Mas também falar com as empresas que compram tecnologia e com as empresas que vendem tecnologia. Hoje atingimos este patamar de uma enorme complexidade, de uma enorme velocidade, de uma enorme ambiguidade e sobretudo de uma enorme incerteza no contexto onde as organizações estão. Portanto, este nome que eu escolhi para a apresentação, do próximo normal, nós devemos entendê-lo como o normal. Nada nos diz que nós vamos voltar à estabilidade. O novo normal é precisamente este normal de entender que esta complexidade existe precisamente para conseguir ser gerida. O que nós entendemos que nos próximos anos as organizações que irão prosperar serão precisamente aquelas que reconhecem esta complexidade, esta incerteza e conseguem navegar nessa incerteza. Portanto, nos próximos minutos, nesta sessão, eu quero tentar ser o máximo positivo convosco e vou-vos dar algumas pistas daquilo que eu também falo com o outro lado, ou seja, aqueles que compram tecnologia, para que vos ajude também a vocês a conseguirem entender melhor o comprador e como é que o comprador tem evoluído nos últimos anos. Algum jargão e algumas mudanças que têm ocorrido. Nós falamos de tecnologias há muitos anos. Muitos de vocês começaram a falar naquilo que nós na IDC chamamos a primeira plataforma, quando falávamos do back-office, quando falávamos da informática. Muitos de vocês já trabalhavam naquilo que foi a segunda plataforma digital, quando entrámos no TCP, nos sistemas distribuídos, quando a internet ganhou e as comunicações ganharam uma maior aceleração da nossa indústria, da indústria TIC. Aqui começámos a falar muito mais de digitalização. Mas, sobretudo, com a IDC, há cerca de 13 anos, em 2007, começámos a falar da terceira plataforma digital. E esta entrada da cloud, esta entrada da mobilidade, esta entrada do Big Data, esta entrada das redes sociais, transformaram por completo a indústria da IT. E transformaram a indústria da IT porque trouxeram uma novidade. Aquilo que começou a ser o jargão, que começou a ser utilizado da transformação digital, causou muitas vezes uma confusão. Deixámos de falar da transformação do digital e, na verdade, o que passámos a falar foi a transformação do negócio pelo digital. Aquilo que nós assistimos nos últimos cerca de 10 anos foi muito mais do que a transformação tecnológica. E essa mensagem passou nos últimos 10 anos. E é curioso, e gostava de partilhar convosco com isso, que a própria IDC abandonou a palavra transformação digital há cerca de 2 anos. Porquê? Porque quando começámos a falar nesta transformação, era de facto o momento de ação. Era o call for action. Estávamos a chamar a indústria para avançar no sentido de valorizar cada vez mais as tecnologias em função do negócio. Mas chegou um momento em que grande parte dessa indústria evoluiu. Portanto, aquilo que era uma carga que talvez estivesse demasiado associada à palavra digital e menos à transformação, a IDC decidiu mudar o shift. E decidiu já antes deste fenómeno da pandemia, já antes que tínhamos começado a falar do Future Enterprise. E esta Future Enterprise que continua a ser a guia, a estrela de orientação que nós agora vamos falar aqui. Portanto, o próprio nome transformação digital, nós nos últimos tempos temos dito que esta pandemia veio ajudar à transformação digital, que esta pandemia acelerou 10 anos de transformação, mas eu gostava de chamar a atenção que não acelerou 10 anos para a frente.
recuperou, deu uma oportunidade única às organizações que não tinham visto na tecnologia um verdadeiro acelerador da sua transformação do negócio e que agora reconheceram, finalmente reconheceram. Portanto, é uma oportunidade única que todo o canal tem, toda a indústria TIC tem, de voltar a reconhecer que as organizações vão poder avançar com a tecnologia. Mas o jargão, a linguagem deixou de ser digital, passou a ser sobretudo focar nesta transformação das organizações. E é por isso que quando nós falamos com a indústria, quando nós falamos com os vendedores de tecnologia, nós temos que chamar a atenção num fenómeno. Ao mesmo tempo que há aqui algum susto, algum medo de como é que vamos avançar, também há muitas organizações com quem eu falo que estão muito entusiasmadas. Portanto, é importante reconhecer, e a IDC preparou este gráfico precisamente para dar este sinal. Nós temos que entender qual o estado económico e a situação económica do mercado em que estamos a endereçar, porque isso vai influenciar o foco do negócio do nosso comprador e da organização. E os estudos que a IDC tem feito recentemente, inclusive em Portugal, dizem que há organizações que ainda estão a descer, ainda estão a ir rumo àquilo que nós entendemos ser uma recessão económica, portanto, estão num espírito que essencialmente de continuidade de negócio, de otimização de custos, e estão, neste momento, como podem ver, cerca de 42% a tentar ser resilientes, a aguentar o barco, a manterem-se à tona, e existe um conjunto de organizações que já reconhecem que começaram a avançar para o tal novo normal. Ora, uma postura de venda na parte decrescente da curva ou uma postura de venda na parte ascendente da curva é completamente diferente. Portanto, esta necessidade de deixarmos de ter estratégias únicas de abordar o mercado e começar a compreender cada vez melhor os nossos clientes é fundamental. E o jargão, aquela dica que nós devemos dar às organizações é: estimulem os vossos clientes a dizer que querem achatar a curva. E achatar a curva é deixarem de ter aquela curva, aquela linha recessiva e o mais depressa possível entrarem na tal linha rumo ao tal Future Enterprise, à empresa do futuro, à empresa que é potenciada por tecnologia, mas é sobretudo focada no negócio. E quando nós perguntarmos também aos clientes como é que iria ser nos próximos 6 meses, portanto, qual a atitude, nós vemos uma atitude positiva. Ou seja, os nossos clientes, os vossos compradores, dizem que, reconhecendo naturalmente que vão continuar a haver muitas organizações que estarão naquele fosso que nós ali chamamos de resiliência de negócio, muitos irão começar a fazer investimentos direcionados e, sobretudo, a tal transformação. Portanto, neste momento já não há uma atitude de venda. Existe um conjunto de estratégias de venda que podem estar mais relacionadas com o curto prazo e mais relacionadas com o longo prazo. Aquilo que nós consideramos estratégias de vendas de longo prazo, neste indicador que vocês têm aqui, aplica-se a cerca de 30% do mercado em Portugal. Portanto, são números que vos permitem ajustar a vossa mensagem. E se nós continuarmos a ver, porque é o rumo que nós queremos dar, nós queremos apontar o rumo, nós, na IDC, todos os anos lançamos um conjunto de previsões. Estas previsões que eu tenho para partilhar convosco são as previsões da indústria de IT. E estas previsões, estas 10 previsões, são vistas pelos analistas da IDC em todo o mundo, não por acreditarem que vão nascer estas tendências, mas serem, sobretudo, aquilo que os clientes, os vendedores, toda a indústria diz que vai acontecer, ou seja, vai estabilizar. Portanto, cada bola destas representa uma tendência. Quanto mais para cima está a tendência, mais complexa é a sua implementação, a sua adoção pelas organizações e, de uma forma geral, pelo mercado. Quanto mais para a direita, serão tendências que irão acontecer mais do longo prazo, mais para a esquerda, tendências que nós acreditamos que estão já no curto prazo, já à virada da esquina. Eu vou destacar algumas delas, aquelas que eu considero que se aplicam mais ao mercado português e podem ser mais interessantes de partilhar convosco. Se eu pudesse resumir aquilo que nós este ano encontramos nas previsões e aquilo que resume as previsões, são estas 4 principais dinâmicas. Estes são os 4 principais temas. É importante que nós assinalemos este dado. Hoje, quando nós falamos na indústria estar a desenvolver negócio na área da IT, nós não estamos a falar que no pós-Covid vai haver coisas novas no sentido de novidades tecnológicas. O que nós assistimos é uma aceleração de transformação digital. Quer isto dizer que grande parte das tecnologias que estão a fazer o mercado avançar são as tecnologias que já cá estavam, mas cuja adoção não estava no ritmo também desejado por vocês e pelo canal. A segunda dinâmica tem a ver com as tecnologias, as previsões que estão muito focadas naquilo que é remediação. Como eu disse anteriormente, muitas organizações continuarão numa postura de remediação. Portanto, o que eles querem é o curto prazo. O que eles querem são soluções que os ajudem a avançar, a manterem-se à tona, para achatar a tal curva, para num momento futuro conseguirem naturalmente avançar. E, naturalmente, há algum conjunto de oportunidades que em qualquer crise acontecem. Nós temos visto que aqueles que sofreram mais naturalmente estão a tentar comprar as tais tecnologias de curto prazo, mas vemos organizações já hoje a entender esta crise como uma oportunidade e a fazer novos investimentos para acelerarem e para poderem arrancar mais cedo.
Ora, se nós juntarmos estes 3 temas, portanto, a aceleração das tecnologias, a remediação e, sobretudo, a exploração de oportunidades, nós temos aquilo que entendemos ser uma transformação da indústria TIC, no canal TIC, naquilo que nós vamos aqui falar do ecossistema. Conseguir responder aos clientes nestas 3 dimensões vai também obrigar a que a própria indústria TIC se transforme. Portanto, o primeiro dado, eu sei como é que o canal se comporta, antes de entrarmos nas previsões, previsão 0, show me the money. O que é que está a acontecer naquilo que são as movimentações, os crescimentos do mercado? Dar-vos uma nota importante. Ao longo dos anos nós temos visto aqui um movimento daquilo que nós chamamos a digitalização da economia. E porquê é que eu falo em digitalização da economia? Precisamente para dar a ideia de que a transformação que nós estamos a falar é a transformação económica dos negócios. E a nossa previsão da IDC é que por volta de 2022 este número vai tocar os 65%. Ora, 65% é fantástico, ou seja, nós não estamos a falar que todos os restaurantes vão começar a ter só vendas online. Nós não estamos a falar que toda a indústria bancária vai estar online. Nós vamos estar a falar que tudo o que sejam aceleradores de inovação, terceira plataforma digital, vai estar de alguma forma relacionada com a dinâmica económica. Portanto, quando 65% da economia já está no digital, na atual nova economia digital, isto muda o paradigma. E aqui existe uma escolha. Ou seja, isto é a oportunidade, mas também há quem diz 65%, então estão-me a dizer que ainda existem 35% não digital para explorar. Ok? Mas esta não é a atitude que nós queremos. Nós queremos, de facto, compreender que 65% são estes. E estes 65% são os tais empresas que querem, de facto, estar presentes na nova economia de procura, na nova economia que valoriza o digital, não pelo digital, mas, sobretudo, pelas oportunidades de negócio que lhes traz. E é por isso que este crescimento, e estes são dados de Portugal, nós não temos, naturalmente, novidades muito animadoras do que é que aconteceu. Nós sabemos que houve uma queda da indústria TIC no ano passado, cerca de 1,7%. O crescimento nos próximos anos andará por volta de 1%, mas são os dados que temos. Mais do que nós estarmos aqui a dizer que isto são novidades ou são notícias más, são sobretudo dados. São dados estatísticos que nós na IDC temos vindo a acompanhar e que vos permite também a vocês poderem planear os próximos anos suportados nesta visão. Vai haver cerca de 9 mil milhões, a indústria vai valer cerca de 9 mil milhões nos próximos anos e este crescimento, ainda que pequenino, será sustentado. Onde é que estão? Quais são as indústrias que nós vemos que estão a investir mais? Naturalmente, a administração pública está com um investimento e está a fazer um investimento muito forte. Nos próximos anos será muito marcado o investimento. Portanto, a proximidade da administração pública, sem dúvida, será um fator determinante. E depois, a seguir, a indústria do retalho e a saúde são aquelas que nos dizem que estão a fazer mais investimentos. Se nós olharmos para estes números, temos, por exemplo, banca e seguros, que tipicamente apareciam nos primeiros dados, não aparecem tão à frente. Mas só porque fizeram investimentos no passado muito mais volumosos. Portanto, neste momento já não dizem que estão numa postura de grande crescimento de investimentos, estão a estabilizar os seus crescimentos, mas, mais uma vez, também vos ajuda a prepararem as tais estratégias de abordagem direcionadas àquilo que é o espírito, àquilo que é a atitude em cada indústria, porque isto também vai influenciar a tal compra, como falava anteriormente. Forced March. Durante os últimos anos, eu já falo de cloud há muitos anos, falava-se muito e criticava-se muito a indústria TIC, fazia-se muito, eu falava com os buyers, com os compradores de tecnologias, e eles culpavam-nos a vocês. Diziam-nos, os vendedores, os revendedores querem que nós adotemos cloud e querem forçar para a cloud, querem que nós marchemos no passo da cloud. Ora, é curioso que todo o Covid tenha acontecido no mês de março de 2020, porque agora nós utilizamos o de Forced March, não como marchar ao ritmo dos vendedores, mas sobretudo com esta movimentação que nós assistimos no pós-março, quando as organizações tiveram que mandar toda a gente para casa, deu-se uma transformação total daquilo que foi a atitude das organizações perante a cloud. E isto é um sinal importantíssimo. Aquele número que eu apresentei, 9 mil milhões da indústria, se nós aplicarmos aquilo que são as previsões globais, 41% desse investimento já estará relacionado com a cloud. E quando nós aqui falamos cloud, dizemos ecossistema cloud. Não estamos a falar se é pública, se é privada. Naturalmente, posso-vos dar algumas indicações. O SaaS tem um peso muito significativo. O crescimento do ecossistema cloud irá representar cerca de 16%, à volta de 16% nos próximos anos, até 2023. E uma fatia significativa está nos serviços cloud. Portanto, não há dúvida que aqui há um crescimento muito significativo da atitude que as organizações têm perante a cloud. Porque reconheceram a cloud não
não como um fator diferenciador de transformação digital, não como um fator de atualização tecnológica, mas como uma ferramenta muitíssimo importante para suportarem as alterações nos seus negócios. Portanto, o que nós vamos assistir é esta movimentação para as organizações que vão são cloud-driven, ou seja, a primeira atitude das organizações será serem cloud. Não é um all-in necessariamente na cloud, mas é uma valorização da cloud. Nós acreditamos que até 2021 80% das organizações vão acelerar, depois deste março forçado, vão duplicar a velocidade com que estavam a querer fazer a sua transição. Muitas organizações estavam envergonhadamente a transitar para a cloud e nós compreendemos, e pelo que vimos falando, que houve pelo menos uma duplicação dessa velocidade. Organizações diziam, sim, 5 anos, 6 anos, estão a apostar 2, 3 anos a fazer esta migração. E mais importante, os compradores, as decisões, não estão a ser fundamentadas pela tecnologia, mas por variáveis como estas: escalabilidade, resiliência, resposta, capacidade de resposta, sobretudo a tal capacidade de adaptação à incerteza. Portanto, são estas variáveis que vos ajudam a preparar os pitches para as organizações. E é por isso que eu vos preparei este mapa, para que de alguma forma vocês escutem o que é que os buyers, sobretudo as pequenas e médias empresas tão importantes em Portugal, nos dizem sobre aquilo que são as necessidades que têm da tecnologia. Hoje as organizações compram tecnologia por fatores de negócio. E nós assistimos que até cerca das 100 pessoas, portanto, organizações até cerca de 100 pessoas, dizem-nos o que é crescimento de negócio. Eles querem tecnologias que lhe permitam crescimento de negócio. Portanto, isto será o top of the mind do buyer em empresas até 100 pessoas. A partir daqui começam a entrar, talvez, temas mais típicos como a produtividade. Realmente conseguir ter recursos que permitam dar mais produtividade ao negócio, naturalmente aproveitar, muitas vezes por via da automatização, a própria valorização das pessoas e a utilização dos recursos humanos, mas isto, reparem como nós fazemos uma segmentação tão fina, porque há uma variação daquilo que é a atitude de compra das organizações. A própria redução de custas, muitas vezes no passado entendida como um driver, acontece naturalmente também até, está ali em segundo lugar, até às 100 pessoas, mas depois começa a perder fogo. Portanto, mais uma vez a mensagem principal é conhecer os dados, conhecer os clientes, conhecer os mercados a este nível para preparar várias estratégias de comunicação que valorizem os vossos produtos, mas vão ao encontro das necessidades dos vossos clientes. A aceleração do Edge. A aceleração do Edge é um tema muito interessante porque está sobretudo relacionado com a transição que nós assistimos da implementação de grandes plataformas para criar plataforma para que depois se implementassem business cases on top of it, para aquilo que hoje é cada vez mais uma necessidade de colocar o processamento, começar o tratamento de dados, começar a colocar a computação no edge, no perímetro. Porquê? Porque queremos as organizações cada vez mais ágeis, cada vez mais flexíveis e a capacidade de investimento também tem que ser muito mais direcionada ao curto prazo. Portanto, as organizações estão cada vez mais a valorizar esta visão da transição ou aceleração para o Edge, sobretudo por um dos fatores que marcou transversalmente as previsões todas este ano, que é o futuro do trabalho. Grande parte destas mudanças que estão relacionadas com a transição das tecnologias nas organizações, nomeadamente para o Edge, tem a ver por garantir a capacidade em que todas as pessoas conseguem trabalhar não só nos seus escritórios, onde estão as plataformas centrais, mas cada vez mais com suporte naturalmente da cloud, mas cada vez mais no Edge, no perímetro, terem as computações, as capacidades, as disponibilidades suficientes para que possam continuar a ser produtivas nas suas organizações. Portanto, o que nós assistimos nos próximos anos é esta movimentação que eu acho que ainda estamos a sentir, de estarmos numa espécie de momento de transição, ou seja, nós estamos muitas vezes, parece que estamos num campo de batalha, ainda estamos aqui estamos a aguentar, estamos num modo, sem dúvida, de sobrevivência. Quando este modo de sobrevivência passar, nós não vamos ter aquilo que será a adoção de modelos híbridos, portanto, modelos físicos e digitais, modelos no escritório e em casa, não por circunstância, não para ter a capacidade de, se acontecer, eu estar preparado, mas sobretudo por desenho. Por atitude, reconhecer que as arquiteturas tecnológicas das organizações têm que permitir isto. Por definição, podem ir a qualquer momento para casa. E isto é muito importante. Eu dou-vos uma história muito pequena. Eu conheço uma organização, uma grande organização, que levou meses para decidir uma coisa tão simples. Estavam a discutir se na organização poderiam permitir que os colaboradores fossem um dia da semana para casa. E sabem o que é que eles andaram mais tempo a discutir? Se podia ou não ser a segunda ou a sexta-feira. Nesta decisão, nesta discussão, uma destas reuniões, contou-me o cliente, foi tida na semana antes do Covid, do primeiro confinamento.
O que é que aconteceu na semana seguinte? Não foi um dia por semana. Foram 5 dias por semana, as pessoas foram para casa, os resultados foram fantásticos, a atitude das pessoas foram fantásticas. Portanto, esta atitude, se nos deu, foi um teste. Eu acho que nós estivemos a atravessar 2020 como uma prova de conceito de que é possível. Mas não se deixe enganar. É possível se for desenhado dessa forma. Não se for mantido como uma estratégia de continuidade após incidente. Portanto, mais uma vez, e dando aqui mais uma nota, desta vez, aquilo que serão as tecnologias, as prioridades de compra tecnológica das organizações, mais uma vez, e eu coloquei aqui cores muito berrantes para vocês verem a diferença que acontece no diferente dimensão das organizações. Naturalmente, se estamos a atacar uma organização com cerca de 5 pessoas, como podem ver, continua a ser transformação digital. Transformação digital é ter um computador para trabalhar. Mas à medida que vamos avançando, começam a aparecer os tais temas do trabalho remoto. Logo ali a partir de 5, 10 pessoas. Isto é fantástico. A tecnologia já vista como uma função, portanto, tecnologias de mobilidade, não pela mobilidade, não é telemóveis para os colaboradores, é esta noção de tecnologias que permitam o trabalho remoto. Portanto, e esta evolução, vocês podem ver, por exemplo, ali entre as 50 e as 100 pessoas, curiosíssimo, uma valorização do tema da segurança. Quando começa a haver aquela sensação de que isto não é só ir para casa. E se calhar é bom irmos para casa, mas em segurança. Mas também é um fator que acontece ali entre as 50 e 100. O que quer dizer que muitas vezes antes não há o awareness, não há consciência do valor e depois começam a haver as tais condições que também permitem que as organizações estejam mais descansadas. Mas, mais uma vez, têm esta tabela e estes slides serão disponibilizados também no futuro para terem esta noção da importância de afinarem as vossas linguagens comerciais a este nível. Prioridades na cabeça dos compradores são as prioridades que têm que estar na cabeça de quem vende. Ora, o tema da resiliência. O tema da resiliência vem vindo e evoluindo. Há muitos anos, eu trabalhei muitos anos na área das continuidades de negócio e acompanhei aquelas primeiras vagas dos planos de continuidade de negócio, que depois passaram-se a falar de gestão da continuidade de negócio e mais à frente da resiliência. Qual é que foi o tema? O problema é que grande parte destes investimentos havia uma separação inequívoca da continuidade tecnológica, muitas vezes da continuidade do negócio. Portanto, nós não verificámos que nestas as organizações que estavam mais preparadas tecnologicamente foram aquelas que tiveram as melhores reações. Não, porque a resiliência que foi necessária não foi uma resiliência tecnológica. Muitas vezes a tecnologia estava lá. A capacidade tecnológica estava instalada, mas não foi colocada ao serviço do negócio. Não tinha havido um alinhamento necessário da tecnologia com o negócio. Portanto, esta resiliência, esta vontade de querer, é uma chamada de atenção. Não houve vontade de querer mais tecnologia, mais capacidade, mais DRPs, mais planos de continuidade de negócio. É querer que o negócio tenha resiliência. Portanto, até aqui existe uma transformação significativa de um tema que temos vindo também a falar muito nos últimos temas, que é confiança. Nós hoje, naturalmente, continuamos a falar de risco, nós falamos de segurança, nós falamos de continuidade, nós falamos de ética, nós falamos de responsabilidade social, nós falamos de privacidade, mas falamos sobretudo da importância das organizações entenderem que cada um destes temas, se for lidado de forma isolada, não vai ajudar as organizações a terem aquilo que mais valor terá nos próximos anos. Confiança dos seus compradores, confiança do ecossistema. Portanto, a combinação destes temas, esta visão que junta um pouco o risco tecnológico com a reputação da organização, estes resultados que são esperados tanto na confiança na organização, como na confiança nos parceiros, como em última análise na própria confiança da indústria, do próprio canal, é fundamental e é fundamental que seja tratada nesta perspectiva da confiança digital. Juntando a tecnologia, juntando o negócio, mas sobretudo juntando estes temas. E esta noção de nós começarmos a falar cada vez mais da confiança vai nos ajudar precisamente a entender aquilo que talvez seja a principal transformação do canal nos próximos anos. Esta necessidade de pensar em ecossistema. E pensarem muito em ecossistema, mais uma vez, eu cada vez que falo com os vendors, eu falo com os vendors explicando-lhes como é que os buyers pensam. E isto é muito importante, esta junção, esta agregação que está a haver cada vez mais, estas parcerias, naturalmente as compras que têm existido no canal, esta consolidação do canal, não tem a ver só por causa do canal, naturalmente, tem a ver pela necessidade dos clientes terem parceiros de referência. Terem parceiros que os ajudem, de facto, a fazer uma transição digital, a tal evolução digital rumo ao Future Enterprise. E hoje, se querem um argumento do lado dos buyers, os buyers, as empresas compradoras, não têm pessoas suficientes para gerirem múltiplos clientes, múltiplas plataformas, não conseguem ter capacidade, não têm pessoas qualificadas e com competências porque não há essas pessoas.
Logo, existe cada vez mais uma transição para aquilo que são os grandes players. Os grandes players que naturalmente consolidam a entrega ou esta capacidade de confiar em redes, confiar num ecossistema, num grupo de parceiros consolidados que não pensa o cliente numa relação unicamente o cliente e o comprador, mas reconhece a importância de fazer sinergias com outros vendedores, sinergias dentro do canal que permitam ajudar o cliente, não só naturalmente a fazer as compras transacionais, mas a terem um serviço de continuidade. E este é um espírito que talvez seja a principal transição diretamente para o canal e a tal principal transição para a indústria. Hoje não há capacidade do comprador de ter atenção a tantos players. Hoje há imensa informação, há imensas soluções, há imensos pacotes, há imensas soluções à medida. Portanto, hoje o cliente quer cada vez mais soluções que sejam integradas, soluções em plataforma. Portanto, as plataformas digitais, naturalmente a cloud vai ter aqui um papel fundamental, serão essenciais no futuro. Portanto, estes agregadores de serviços, essas interfaces de serviço, esta capacidade do canal de interagir uns com os outros, precisamente em função das necessidades dos clientes, vai ser fundamental nos próximos anos. O que nós assistimos, e estes dados falam precisamente por isso, é porque mesmo dentro das organizações, os vossos compradores, vocês sabem isto perfeitamente, deixaram de ser o IT e hoje toda a gente compra tecnologia dentro das organizações. Ora, quando toda a gente compra tecnologia dentro das organizações, se nós olharmos e se nós nos colocarmos nos sapatos da organização, vocês poderão imaginar a dificuldade, os desafios de governança e de gestão que passam a existir do lado de lá. Portanto, como nós vemos aqui, o crescimento da venda, o crescimento dos buyers do lado não IT tradicional, portanto, aquilo que nós aqui chamamos as áreas de negócios a comprar, já se estão a aproximar de cerca de 50%. Portanto, nas organizações, 50% das organizações com as quais nós falamos dizem, sim, o negócio já compra diretamente. Portanto, ter esta capacidade de gerir estes ambientes híbridos, estes ambientes que já têm múltiplas soluções tecnológicas, ter esta capacidade de agregar, o canal vai naturalmente vender aos dois lados, mas terá que ter cada vez mais uma consciência que ao vender a dois compradores numa organização está muitas vezes a criar mais um problema do que uma solução. Portanto, esta capacidade de conseguir vender aos dois lados, mas colocar-se na perspectiva do comprador, será fundamental. Portanto, esta visão que nós aqui temos vai ser fundamental e nós reconhecemos que a percentagem e o volume de investimento nos próximos anos irá evoluir. No entanto, se vocês quiserem ter um nome, nós ainda assistimos que, se nós olharmos para a dimensão da organização e para o volume da organização, temos investimentos na casa das tecnologias que andarão ali entre o 1% e os 5% do negócio. Portanto, mais um número que vos ajuda a criar um cálculo, a ter uma perspectiva. Já é um número que tem evoluído ao longo dos últimos anos, mas é um número que tem ainda muito potencial para crescer. Portanto, quando o negócio começa a comprar cada vez mais tecnologias, naturalmente este valor terá uma evolução natural nos próximos tempos. Finalmente, a última previsão deste ano que nós temos no Futurescape da indústria é esta valorização das pessoas. Nós temos ouvido falar muito de cloud, muita tecnologia, muita transformação digital, muita automatização, mas continuamos a entender o valor que as pessoas tiveram. As pessoas mostraram que o que foi para casa não foram só as tecnologias. As pessoas foram para casa e fizeram um esforço enorme para continuarem a trabalhar nas suas organizações. No entanto, se vocês repararem, esta previsão em particular é uma previsão negativa. Portanto, nós compreendemos que este estímulo, este entusiasmo digital tem e deve existir, nunca esquecendo as pessoas. Porque serão as pessoas que irão, em última análise, ser o fator crítico de sucesso. Nós compreendemos que as pessoas estão entusiasmadíssimas com a utilização tecnológica. Isto não quer diretamente dizer, não quer necessariamente dizer que compreendam o valor da tecnologia. E cabe-vos a vocês que, junto com a tecnologia, consigam passar toda esta informação, toda esta visão de que a tecnologia é muito mais do que só a tecnologia, é uma ferramenta fundamental para utilizarem nos seus negócios. Portanto, estas falhas, muitas vezes em temas até da preparação das equipas do outro lado, as equipas não há, como eu falei anteriormente, há uma escassez tremenda de recursos, portanto, o canal vai ter um papel fundamental em ter recursos especializados que ajudem as organizações a entender o que é que lhes está a acontecer, a fazerem as soluções, portanto, a fazerem uma capacitação das próprias competências da organização. Caso contrário, as organizações vão andar a brincar com tecnologias, vão andar a utilizar a tecnologia como tecnologia e não vão conseguir fazer a tal transformação do negócio, que é naturalmente uma transformação que se quer muito além do próprio digital. Portanto, estou aqui em alguns nomes que são os principais desafios, naturalmente temas como IT, temas como segurança, temas como DevOps, portanto, tudo o que tem a ver com aquilo que também foram nos últimos anos a transição de competências e de roles que foram surgindo nas organizações, que são fundamentais. Esta transformação tecnológica tem um impacto
tremendo na organização e cabe também ao canal aculturar isso, preparar isso, ajudar os clientes a fazerem essa transição. Porque senão nós reconhecemos que se entrevistarmos e estes dados fazem parte muitas vezes de inquéritos, nós, as pessoas, as organizações disseram que mais de 50% das pessoas estavam preparadas. Não confiem neste número. Eu não acho que sejam tantas assim. Eu acho que demonstra muito mais uma atitude e deve-se retirar daqui um espírito de atitude positivo, mas é muito mais do que isso. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. É a minha última mensagem para vocês. Vocês vão ser os primeiros a chegar às organizações a dizerem nós conseguimos arranjar, nós conseguimos ajudar a vossa transformação. Mas muitas vezes são as próprias organizações da indústria de IT, as organizações do TI, que não se lembram de fazer a sua própria transformação digital. Este também é um alerta que eu gostaria de deixar. Vocês acreditam na tecnologia, vocês têm esta garra de querer trazer a tecnologia para as organizações, mas muitas vezes esquecem-se de também adotar a tecnologia. Porque a tecnologia também é um elemento fundamental da aceleração dos vossos negócios, é um elemento fundamental da aceleração do negócio no canal e, de uma forma geral, da indústria TIC. Portanto, a minha mensagem final é mesmo esta. Acreditem, vocês acreditam no IT, acreditam no IT para fora, acreditem no IT na forma como vocês também têm que fazer um esforço de transformação e acreditem no plano A. Não estejam à espera de planos B e Cs e Ds, porque o rumo, nós acreditamos, nós compreendemos que o digital é importante e certamente vai continuar a ser nos próximos anos. Muito obrigado pela vossa atenção.